Muito time mudou de patamar nessa 15ª rodada da Série B. Alguns times entraram na briga ali pelo título, outros times entraram na briga pelo G4, alguns times não brigam mais para cair, outros times caíram de patamar, não estão mais pensando em acesso nesse momento. Mas, meu irmão, vamos ver aqui a situação de todos os times da Série B no prisma da rodada 15. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, esse é o canal Torcedorismo e para você que ama o futebol é o canal certo. Aqui a gente analisa todo o futebol brasileiro, já sabe, né? Se você é meu inscrito, deixa sua curtida aí pro nosso time ficar mais forte. Se você tá me conhecendo agora, assiste o vídeo, vê se você gosta aí das análises e se inscreve, cara. Tamo aí pertinho, muito perto de bater 49 mil inscritos. Imagina se você é um inscrito, 49 mil ia ser maneiro, né? Então, vambora aqui no prisma da rodada 15, quadro fixo aqui do canal. Todo final de rodada a gente analisa a situação dos 20 times. Dessa vez, na rodada, o líder não mudou. O Santos conseguiu vencer de novo e permaneceu no topo da Série B, né? Teve mudanças ali ao longo da rodada, né? Alguns times assumiram a liderança, mas o Santos no final conseguiu retomar, só que agora ele tem a companhia de mais um time na briga pelo título, né? O Vila Nova mudou de patamar e entrou de vez na briga pelo título, um time muito forte que vem com tudo, inclusive daqui a pouquinho tem o jogo entre os dois. Eu já lancei o pré-jogo aqui no canal. Se você não viu ainda, eu falo lá sobre o jogo, sobre o favorito para vencer esse jogo. Vou deixar aqui no card, né? Aqui em cima, para você ver depois aí a análise desse jogão, Vila Nova e Santos valendo a liderança da Série B. Então, aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre a rodada passada, né? Então a rodada, 15ª rodada, que hoje já começa a 16ª, impressionante, né? Outros times, além do Vila Nova, mudaram de patamar, você vai ver isso aqui nesse vídeo, vamos analisar cada time. No final do vídeo vai ver o campeão da rodada, né? O time que venceu o prisma da rodada 15, os destaques negativos e positivos. Vamos embora aí na ordem alfabética, como sempre. O Amazonas venceu um jogo importantíssimo, né? Depois de perder em casa para o próprio Vila Nova, venceu um confronto direto contra o Botafogo fora de casa, pressionou muito no primeiro tempo, conseguiu fazer o gol, depois se defendeu bem. O Marcão, goleiro do Amazonas, ainda pegou um pênalti, garantiu ali a vitória. A Onça tá lutando forte pela permanência, segue fora do Z4, tá com 53% aqui no prisma. O América Mineiro, cara, uma atuação muito sólida como visitante, tá? O América, que é um grande mandante, foi muito bem fora de casa num confronto direto e dificílimo contra o Sport, né? Segurou aquela pressão inicial do Sport, depois equilibrou o jogo, criou algumas chances, né? De fazer o gol e aí conseguiu abrir o placar, né? Uma falha do goleirão do Sport, o América abriu o placar. O jogo foi equilibrado no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Coelho parou de jogar, né? Parou, essa é a verdade, recuou demais, não conseguiu segurar a pressão do Sport, levou o empate, mas o empate foi um bom negócio, tá? Segurou o Sport ali atrás e manteve o América na zona de classificação em um momento que o América não vem tão bem na Série B, né? Tá só com 33% aqui no prisma, segue no G4. O Avaí, cara, outro time em má fase. O Avaí, cara, não vence há muitas partidas, né? Foi o melhor no jogo no primeiro tempo, né? Jogou contra o Vila Nova, um jogo direto no Uba, fora de casa, foi melhor, pressionou muito, mereceu a vitória no primeiro tempo, venceu, terminou o primeiro tempo vencendo. Mas, cara, aliás, foi com gol de Wagner Love, tá? Wagner Love estreando pelo Avaí, fez o gol ali com um minutinho de jogo, se defendeu muito bem, mas, cara, depois o Avaí não conseguiu segurar o ímpeto do Vila Nova. Segundo tempo, o Vila Nova veio pra cima. O Avaí não recuou totalmente, né? Continuou tentando vencer o jogo. O jogo foi lá e cá, foi um jogo muito bom. Mas quando a fase é ruim, não tem jeito, né? Derrota nos acréscimos, tomou gol no finalzinho ali pro Vila Nova e ficou com mais uma derrota. A boa notícia desse jogo fica pela atuação, né? Se a pontuação, né, o aproveitamento de pontos do Avaí segue horrível, a atuação tá começando a melhorar. Então o arco do Avaí parece que tá voltando a subir, tá ali apontando para cima. Vamos ver se essa atuação se repete nessa próxima rodada, que aí o time tem mais chance de vencer, mas tá com 20% aqui no prisma só, tá? O Botafogo, rapaziada, o Botafogo é 2 em 1 nessa análise aqui, né? Você vai entender. Ele perdeu em casa para o Amazonas na 15ª rodada. Mais uma vez o ataque do time foi muito mal. A defesa tomou um gol de bola parada, bola aérea. Mas o Botafogo não conseguiu mostrar
ímpeto e aquela segurança que tinha naquela sequência de vitórias que o time teve. Só que além desse jogo, né, essa derrota para o Amazonas no confronto direto, que foi muito ruim, o Botafogo ainda fez um jogo atrasado ontem, né? Tinha um jogo atrasado contra o CRB e perdeu de goleada fora de casa. Chegou a abrir o placar, mas não segurou, tomou a virada e voltou para a zona de rebaixamento da Série B. Perdeu 2 confrontos diretos, né? O CRB estava na zona do rebaixamento, venceu o Botafogo, o Amazonas também venceu o Botafogo, o time agora vem de 3 derrotas seguidas e 27% aqui no Prisma. O Brusque, outro time que briga para não cair, 5º empate consecutivo do Brusque, dessa vez o time até merecia uma sorte melhor, estava vencendo a Chapecoense até os acréscimos fora de casa, mas acabou tomando empate no finalzinho ali e segue afundado no Z4, tá com 33% aqui no Prisma. O Vozão, Ceará, cara, o Ceará caiu de patamar, é um dos times que caiu de patamar, a gente colocava o Ceará brigando por acesso, mas perdeu um confronto direto, né, contra o Paysandu, perdeu fora de casa, jogo bastante equilibrado, tá, o Ceará não jogou mal, foi lá e cá, estava empatado até o finalzinho, até que o Paysandu tirou da cartola um golaço, poderia ser para um lado ou para o outro, o jogo foi equilibrado, mas acontece que perdeu de novo o Ceará, né, e aí agora, perdendo para o Paysandu, viu o Paysandu ultrapassar o Ceará e o time agora tá olhando mais para baixo do que para cima, tá? São 2 pontos só de distância ali para a zona de rebaixamento, então o time tá se complicando, tá com 27% aqui no Prisma. A Chapecoense, cara, inacreditável como a Chape joga mal em casa, inacreditável, né? É o curioso do caso do time que joga melhor fora do que em casa, né? Conseguiu mais um empate ali no apagar das luzes para evitar uma derrota em casa. Empatou com o Brusque, mas é um resultado que deixa a Chape ali na porta da zona de rebaixamento, tá com 27% aqui no Prisma. O Curitiba, cara, Curitiba não consegue engrenar, não tem jeito, né? Tomou a virada pro CRB, 4 jogos sem vitória aqui na Série B e, cara, precisa urgentemente voltar a pontuar, voltar a fazer 3 pontos. Tem gente ali vindo atrás do Curitiba que tá muito forte, doido para pegar essas posições do Curitiba. O pelotão da frente tá arrancando. Então o Curitiba tá começando a ficar naquele limbo, né? Aqui entre aquele meio de tabela da Série B que não briga para cair, não briga para subir, fica meio que num campeonato à parte e não pode deixar o pelotão da frente desgarrar. O time tá com 33% aqui no Prisma, né? Foi derrotado pro CRB, né? Tomou a virada pro CRB. E o próprio CRB acordou nesse segundo tempo aí contra o Curitiba, tava perdendo, virou o jogo, foi muito bem no segundo tempo, conseguiu respirar um pouquinho ali nessa disputa contra o rebaixamento. O Anselmo Ramon fez um gol contra e fez um gol a favor nesse jogo de ontem, né? Nesse jogo contra o Curitiba e no jogo de ontem, né? Jogo atrasado que o CRB fez o jogo contra o Botafogo ontem. O CRB também contou com um gol de Anselmo Ramon, tá? Também virou o jogo. E esse gol de Anselmo Ramon, cara, foi o 53º, número 53, virou o maior artilheiro do CRB no século XXI e assumiu ainda a liderança da artilharia na Série B. Anselmo Ramon é o atual artilheiro da Série B com 7 gols. O time saiu da zona do rebaixamento, deu um salto na tabela, agora está em 13º, tá? Com essas 2 vitórias. Ainda tem um jogo a menos contra o Sport, então caso vença o Sport, o CRB chega no patamar que a gente projetava, que é briga por acesso, né? Então o CRB ainda a contar com esse jogo a menos contra o Sport, que seria uma briga direta por acesso, né? O time tá com 67% aqui no Prisma. O Goiás, cara, um péssimo resultado do Goiás. O time não consegue se encontrar em campo, perdeu para um ótimo time do Operário, né? Mas um Operário muito desgastado fisicamente, vindo de uma batida de jogos, de eliminação em Copa do Brasil, poupando os jogadores. A intensidade que o Operário tem nas partidas é o que falta pro Goiás, tá? É a 4ª derrota nos últimos 5 jogos. O time já tá 4 pontos do G4, tá descaindo muito rapidamente. O Goiás tá estranho, precisa voltar a se encontrar nessa Série B, tá só com 20% aqui no Prisma, tá indicando coisa ruim pro Goiás, tá? O Guarani, acho que fez o seu melhor jogo em muito, muito tempo, né? Jogou melhor do que o Novo Horizontino. É algo que dá um pouco de esperança para a torcida do Bugre. Jogou melhor que o Novo Horizontino praticamente o jogo todo, mas esbarrou nos próprios limites, né, do Guarani. Não tem jeito.
Só que isso aqui foi uma atuação que precisa servir de parâmetro pro Guarani, tá? Tem que ser esse tipo de atuação daqui pra frente, é isso. É brigar por toda a bola, é pressionar o adversário quanto puder. Precisa vencer. Mais um pontinho na conta do Bugre, que segue na lanterna, tá com 20%. O Ituano, cara, outro time em dificuldade. Quando abriu os olhos aí já tava 2-0 pro Santos, uma avalanche do Santos pra cima do Ituano. E o time não conseguiu fazer praticamente nada nesse jogo. Péssimo jogo do Ituano. Mais uma derrota, 33% no Prisma. Segue na bola vermelha afundada. O Mirassol, cara, mais uma vez... Eu já tô cansado de fazer isso aqui, cara. Mais uma vez eu vim falar no Prisma da rodada que o Mirassol perdeu a chance de entrar no G4. Mais uma vez o time falha na hora decisiva. É paçoca atrás de paçoca na hora que precisa vencer. Acaba perdendo a oportunidade de mudar de patamar, né? Entre um aspirante de G4 para um integrante de G4, perdeu para Ponte Preta um jogo em que teve muitos gols, foi 4-2, só que o Mirassol segue ali no bolo. Vamos ver se uma hora ele aprende a vencer jogos decisivos. Está com 33% aqui no Prisma. O Novo Horizontino, apesar desse péssimo jogo contra o Guarani, um jogo completamente displicente do Novo Horizontino, parecia que ia vencer a qualquer momento e não foi o que encontrou um Guarani muito disposto. Apesar desse péssimo resultado, o time conseguiu subir uma posição com esse empate e segue colado no G4. É normal um jogo ou outro time baixar a intensidade, né? A Série B o tempo todo é jogo atrás de jogo, é normal, vão ter jogos assim. Então o time agora precisa voltar a elevar o nível de concentração. O trabalho do Eduardo é muito bom e o Novo Horizontino vai brigar até o fim. Joga hoje, inclusive, tá lá, tá aqui no canal o pré-jogo aí de Novo Horizontino e Chapecoense. O time tá com 60% aqui no Prisma, tá na bola verde. O Operário Fantasma, que partida na raça absurda que o Operário... Cara, esse time do Operário é impressionante. Não para de surpreender a gente. O Fantasma foi pra cima do Goiás. Dá gosto de ver a entrega dos jogadores do Operário. Segundo tempo, vários jogadores sentiram dores musculares, né? Tiveram uma batalha contra o Grêmio. Tiveram que sair. O Rafael Guanais substituiu as pessoas lá, né? Os jogadores. E mesmo assim o time continuou com a intensidade lá no alto. Foi uma vitória contra um adversário direto por acesso, uma vitória na raça, na disciplina e no sangue. Meu irmão, o Operário tá de volta ao G4 da Série B e tá muito na briga. Tá com 47% aqui no Prisma e subindo. O Paysandu, esse aqui, mais um time que mudou de patamar depois da vitória nessa rodada. Ou então tá naquele momento de pegar o elevador na tabela, né? O Paysandu tá naquele momento de apertar o botão para subir muito na tabela, conseguiu voltar a vencer dentro de casa e venceu logo um confronto direto contra o Ceará, importantíssimo. Uma Curuzu lotada, torcida bicolor ensandecida com a vitória. O time segue invicto dentro de casa no ano, não perdeu para ninguém dentro de casa. Tá invicto na Série B, obviamente, também, né? Como mandante, e está a 5 pontos de distância do G4. Começa a mirar ali. Próxima rodada é mais um jogo dentro de casa e aí pode colocar o Paysandu de vez lá no alto. O time já tá 6 jogos sem perder na competição, venceu 3, empatou 3 e nesse jogo aí, destaque pro gol da vitória, né? Que golaço do Val Soares, tinha acabado de entrar, meteu um balaço no ângulo e fez um dos gols mais bonitos aí da rodada. O Paysandu tá com 60% e cada vez subindo mais na tabela. Inclusive, queria agradecer a todo torcedor que me marcou lá no Instagram, tá? Eu repostei toda a torcida, todo torcedor que me marcou direto do estádio. Muito obrigado aí, rapaziada, que foi lá no meu Insta e me marcou para eu poder repostar os seus stories. Tem story ainda lá, tem stories meu. Eu fui no jogo aqui no Rio de Janeiro do Botafogo com o Palmeiras. Se você quiser assistir, tem stories lá. Então, muito obrigado a rapaziada que foi lá e me marcou, beleza? Ponte Preta, mais um que tá próximo de mudar de patamar ou já mudou. Venceu o Mirassol num jogaço, tá? No ataque desencantou, meteu logo 4 gols. Foi a 20 pontos, se afastou da zona de rebaixamento e tá começando a enxergar o G4 assim como o Paysandu. Mas o próximo jogo é contra o Paysandu, jogo na Curuzu, e esse jogo pode mudar muita coisa. Vamos analisar esse jogo aqui no canal, cara. Um jogo importantíssimo entre Paysandu e Ponte Preta. Pode colocar um dos dois lá no alto brigando por acesso já na próxima rodada. Então fica de olho aqui no canal, ativa o sininho para receber análise sobre esse jogo. O fato é que a Ponte, grande jogo contra o Mirassol, foi a 53% aqui no Prisma. O Santos, cara, só deu Santos na Vila Belmiro, atuação segura contra o Ituano. O time tava precisando de uma atuação dessa, né? Atropelou o Ituano nos minutos iniciais, 2-0, muito rápido. Depois o Santos administrou o jogo.
não sofreu quase nada, fez o que quis com o Ituano, o time segue na liderança isolada da Série B e hoje, né, tem essa pedreira pela frente, jogo fora de casa contra o Vila Nova. O vídeo já tá aqui no canal também para você ir lá e assistir. Quem é favorito entre Vila Nova e Santos? O Santos já está com 87% aqui no Prisma, tá com a bola muito dourada, né? O Sport segue sem conseguir desempenhar o seu melhor futebol, não tá bem, ainda tá com desfalques, o time ainda não consegue ser aquele time dominante que foi no início da Série B, né? Mas a gente tem que continuar falando do principal problema do Sport, né? O que acontece na concentração, né? No nível de concentração de cada jogador da defesa do Sport, cara. É pelo menos aí o terceiro gol que o time entrega nos últimos jogos, né? Últimos 3, 4 jogos, acho que o Sport entregou os 3, 4 gols aí absurdos para os seus adversários. Teve até aquele gol contra inacreditável que o Sport fez, né? E dessa vez foi o goleirão Kaique França, que não vem bem nessa Série B, né? Foi muito mal ao sair do gol ali na bola que deu o gol do América Mineiro, né? Ele deu um tapinha que foi horrível, não afastou a bola da área, deu na cabeça do atleta do América e deu o gol pro América praticamente. Aí o Sport teve que remar tudo de novo, né? A notícia boa fica para isso, né? Mais uma vez o poder de reação desse time do Sport, né? A resiliência do time que corre atrás e conseguiu empatar esse jogo também no escanteio no segundo tempo, né? O uruguaio Fabrício Domingues meteu de cabeça um gol até no mesmo escanteio, foi batido do mesmo lado, no mesmo gol, né? Mais ou menos no mesmo tempo do jogo. E o Sport empatou, não conseguiu virar e por isso saiu do G4 ali, saiu da zona de classificação, mas ainda tem um jogo a menos. Então o Sport tá muito na briga ainda, mas o futebol e a concentração do time precisa melhorar muito. Principalmente os dois precisam melhorar, né? O futebol e a concentração, mas principalmente a concentração para parar de tomar gol bobo assim. O time tá com 40% de aproveitamento nos últimos 5 jogos e não tá nada bem, né? Tem que melhorar isso daí. Mas o Vila Nova, cara, esse daqui mudou de patamar nesse momento. O time é um grande candidato ao título da Série B. Pode assumir a liderança hoje se vencer o Santos no Oba, nesse jogaço que a gente está antecipando. Eu tô bastante ansioso para ver esse jogo. Mas no jogo da rodada passada, contra o Avaí, o time mais uma vez começou devagar, mudou da água pro vinho, né? No segundo tempo, assim como foi contra o Amazonas, o time conseguiu a virada. Tem que melhorar isso, tá? O time não entra tão concentrado no jogo, não entra numa rotação tão alta. Teve esse golaço absurdo do Henrique Almeida, disputando aí o gol mais bonito da rodada. Val Soares e Henrique Almeida, para mim, estão nessa disputa. Mais uma vez, Henrique Almeida no apagar das luzes, né? 49 do segundo tempo fez o gol da vitória do Vila. O Vila não desiste, né? Impressionante como que esse Vila não desiste. Henrique já é especialista nisso. E o time venceu mais um confronto direto na Série B. Subiu para vice-liderança, chegou a ser líder por um tempo, né? Na Série B. Depois o Santos venceu, retomou a ponta. Agora o Vila tem a chance hoje de assumir de vez essa liderança caso vença o Santos nesse jogo de hoje. Vai tentar ser o líder isolado. O Vila vem jogando um futebol muito bom, mas precisa melhorar essa concentração no início das partidas. Se enfrentar o Santos assim vai dar ruim, né? O time tá com 87% também aqui no Prisma, com 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. Então, terminamos as análises de cada time. A tabela final ficou desse jeito aí. Santos e Vila Nova empatados na ponta com 87% aqui no Prisma dessa 15ª rodada. Já sabe que o primeiro critério de desempate é o saldo de gols nos últimos 5 jogos. O Santos tem saldo 6, o Vila tem saldo 4. Então, o Santos é o campeão dessa 15ª rodada aqui no Prisma. O Santos conquista mais uma rodada, né? O Santos que já conquistou algumas lá no início. E dessa vez com um desempenho que vem subindo, né? Melhorou bastante contra o Ituano. Vamos ver se hoje, nesse jogão, com um time um pouco mais preparado, bem mais preparado que o Ituano, o Santos consegue, né, demonstrar que está pronto para esses grandes jogos. Parece que sim, o time melhorou bastante aí contra o Ituano. O destaque positivo da rodada vai para o Paysandu, time gigante que é muito difícil de ser batido, né? O time só perdeu 3 jogos na Série B inteira, só 3 times derrotaram o Paysandu. E agora parece que o time está começando a entender como transformar os empates em vitórias, né? O time está começando a entender, a mudar de patamar. E se mudar de patamar, o time que empata muito, se passar a vencer a maioria desses jogos que empata, o time vai brigar forte por acesso, tem tudo para subir mais na tabela. O destaque negativo vai para o Ceará, investimento altíssimo na Série B, e o time não para de cair na tabela.
não pode brigar para não cair, né? Não pode brigar contra o rebaixamento. Péssimo momento do Ceará, precisa se reencontrar. A pergunta final do Prisma, que só você, meu irmão, só você que tem e tá aqui até o final comigo tem direito de responder, meu irmão. A pergunta desse Prisma é a seguinte, comenta aqui embaixo, qual time você acha que se fortaleceu mais nessa rodada? Quem mudou mais de patamar, tá? Vila, Ponte, Paysandu, Santos, Goiás, pode ser negativamente também. Escreve aí quem que você acha que mudou de patamar nessa rodada. Vai lá ver o vídeo de pré-jogo entre Vila Nova, Goiás, Novo Horizontino e Chapecoense. Se inscreve aqui no canal, teremos mais vídeos. Série A tá bombando também, vai ter vídeo de Série A, vai ter vídeo de Série C. Então se inscreve, deixa sua curtida. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou.